Tudo certo, pessoal? Então hoje nós vamos ver na nossa aula aqui as condicionais, né? As condicionais if e else e os operadores que nós utilizamos, os operadores lógicos, para poder realizar essas condicionais, né? Essas decisões no nosso código, né? O if e else, eles são a base de tomada de decisão, né, da linguagem aqui JavaScript, não só de JavaScript, mas como de outras linguagens, né? E o que que ele significa, né, pessoal? O if, em inglês ele pergunta se, né, e o else é se não. Então, se a condição que eu estou passando aqui dentro da estrutura for verdadeira, ele vai executar um trecho do código. Se não, ele executa outro trecho de código, certo? Então vamos entender aqui como funciona, né? Eu lembro acho que eu mencionei para vocês lá na aula de variáveis a questão sobre o let e o var, né? Da questão da declaração em que o var ele é uma variável global, que ele pega o escopo completo, né? E o let ele pega escopos, né? Dentro, né? Blocos onde o bloco no bloco de código que ele é declarado, né? Então aqui nós vamos conseguir ver mais isso sobre isso, mas vamos começar aqui com uma parte prática, né? Então, antes de começar, vamos começar pelos operadores básicos aqui de operadores lógicos, né? E antes de tudo também vamos colocar já aquele console aqui em cima para limpar o nosso terminal, né? Deixar o nosso terminal limpo ali nas operações embaixo, certo? Toda vez que a gente executar. Então nós temos aqui, por exemplo, alguns operadores, né? Nós temos o operador de maior, lá da matemática, né? Condicional simples de maior, né? O que está à esquerda, ele compara o que está à esquerda com o que está na direita. Então ele verifica, ó, tal valor é maior que tal valor, né? Então a gente tem essa condicional aqui, é uma condicional simples, né? E nós temos aqui a condicional também menor, condicional menor. Ou seja, nós temos tanto o maior quanto o menor. Deixa eu colocar tudo na mesma linha aqui que eu acho que fica mais fácil para visualizar. Então nós temos o maior, o menor, exatamente. Ó. Vamos colocar todos aqui que a gente já vê o processo. Então aqui é uma condicional maior, aqui é condicional menor, aqui é condicional maior igual e aqui é condicional menor igual. A condicional igual, quando faz a comparação se dois valores são iguais. Esse aqui, ele compara se os valores são iguais e se o tipo da variável é igual, né? Se tudo nas variáveis são iguais, a gente pode fazer um teste depois com isso aqui também. Essa aqui é para verificar se é diferente, né? Um asterisco, então aqui, asterisco não, perdão, exclamação e igual é para verificar se é diferente. E aqui também é a mesma coisa dessa daqui, é para ver se é tudo diferente nas variáveis, né? Que vai fazer a verificação completa. Mas, de principais mesmo, que nós vamos utilizar, né, no básico do básico mesmo, são apenas esses operadores aqui. Então vamos usar na prática para a gente entender como que funciona, beleza? Então a estrutura de um if, nós usamos aqui o if, aí nós abrimos parênteses, né? Abrimos depois dos parênteses, nós abrimos a estrutura de chaves, certo? E essa é a estrutura aqui do if, certo? Então como funciona? Dentro do parênteses, até estou atualizando aqui, dentro do parênteses, ele vai ser a condição lógica. E essa pergunta, se e se não, é se é verdadeiro ou falso. Então ele sempre vai perguntar o que está aqui, sempre não, mas a gente vai ver um caso específico, mas neste caso aqui, ele sempre vai verificar se o valor que está aqui dentro, né, se a condição lógica que está aqui dentro, ela é verdadeira. Então, por exemplo, essa condição aqui, ó, 5 maior que 2. Né? Ele está usando o símbolo de maior. Ah, como é que eu sei que é o símbolo de maior? É, é, Geralmente ali você aprende, quando a gente aprende sobre esses operadores lógicos, né, essas condicionais, lá em matemática, a gente fala da boca do jacaré, né, virado para a esquerda, direita. Eu nunca vou lembrar aqui, mas geralmente o maior ele vai estar virado para a esquerda, né? Que você vai estar perguntando aqui, ó, tal número, aí a parte que está aberta maior para o lado do número é menor que, e a parte que está menor, né, fechada, representa o lado menor. Então eu posso falar aqui, ó, 5 é maior que 2, certo? E a mesma coisa aqui para o outro operador, né, que é o inverso, isso aqui. Aí eu estou perguntando, 5 ó, a parte menor da abertura está apontando para cá. Então a parte menor é onde você pergunta menor. Então, ó, 5 menor que 2. Isso aqui não é verdadeiro, isso aqui é falso, né?
Então vamos colocar aqui, por exemplo, nosso exemplo de verdadeiro. Depois que tem abertura de parênteses, né, e fechamento aqui, nós abrimos chaves, né? Então essas chaves aqui é um bloco de código, né? Então isso aqui é um bloco. Quando isso aqui for verdade, ele vai executar tudo que está aqui dentro. E se isso aqui não for verdade, ele não vai executar isso aqui. Então, o que eu vou colocar aqui para a gente visualizar esse fluxo, certo? Eu vou colocar um console aqui no final, que é console.log, pode ser depois do if, certo? E aqui dentro a gente vai colocar um console.log, entrou no if, só para a gente saber se ele entrou ou não, beleza? Vamos executar aqui esse código. Então, o que ele está fazendo aqui? Ó? Ele está verificando se o 5 é maior que 2 e 5 é maior que 2, né? Então, ele vai entrar aqui dentro desse trecho de código, vai executar isso aqui, e depois ele vai executar isso aqui que está fora do bloco do código, né? Então, vamos executar aqui condicionais. Então, ó, ele postou aqui, né, ó, ele mostrou aqui no console, ele entrou no if, então ele entrou aqui nessa parte do código e depois do if. Agora, vamos inverter esse operador aqui, né? Nós podíamos inverter os valores, né? Colocar, por exemplo, aqui 1, mas vamos inverter o operador para a gente ter essa noção, né, de como funciona. Vamos salvar aqui, certo? Então agora vamos ver o que vai ficar, o que vai acontecer. Olha lá. Então, olha, ele veio aqui, ele verificou 5 é menor que 2? Não, 5 não é menor que 2. Então isso aqui é falso. Se isso aqui for falso, eu não vou entrar aqui dentro, eu não vou executar esse bloco aqui do código e eu vou partir para o próximo código, seguindo aqui a sequência na linha, né? Console.log. Pronto, então ele só executou depois do if. Por isso que nós estamos usando aqui só depois do if, certo? Então, deu para entender aqui a lógica. Vamos usar de novo, né, por questão de comodidade, nossas variáveis a e b, né, que nós utilizamos na aula passada lá. E aqui também a variável b, certo? Então nós temos aqui as duas variáveis e a gente utiliza aqui para comparação. Agora, uma outra coisa que antes da gente poder utilizar as variáveis, né, vamos colocar aqui só para substituir os valores, a gente já é acostumando com a questão das variáveis. Então, e se não acontecer isso aqui? Não, por exemplo, isso aqui não é verdadeiro, né? Então 5 não é menor que b, 5 é maior que b. 5 não é menor que a. Oi, gente, perdão. 5 não é menor que 2, né? Tá, essa comparação aqui é 5 não é menor que 2. E quando não, tá, beleza, ele não é, mas e quando isso aqui for falso, né? O que ele tem que fazer? Então, vamos lá. A gente coloca aqui, ó, else, e a gente abre o parênteses, né, perdão, as chaves, né? E aqui dentro a gente coloca, ó, entrou no else. Agora o que vai acontecer? Vamos observar aqui. Deixa eu salvar aqui. Então agora, ó, ele entrou no else, né? Porque ele verificou que isso aqui não é verdade. Então, ó, se isso aqui for verdade, executa o que está no bloco aqui, ó, nesse bloquinho aqui. Se não, ó, se não, opa, vou mudar aqui. Se não, executa o que está no bloco aqui. Entenderam? Essa é a estrutura básica de condicional, de decisão, de tomada de decisão em qualquer linguagem, né, que você for utilizar de programação. Essa é a tomada de decisão mais básica que tem, né, o if. O padrão if aqui é o mais básico que tem. Então a gente pode fazer várias operações aqui. Tá? Vamos utilizar, por exemplo, aqui um maior ou igual, só para a gente comparar. Tá? Aqui um maior ou igual. Então 5 é maior ou igual a 2? É. Então vamos lá executar de novo. Esqueci de salvar aqui. Vamos executar de novo esse código. E sim, ó, ele é maior. Então ele vai entrar aqui no if. Ó, ele entrou aqui no if, né, e depois do if, certo? A gente pode até colocar aqui para ele mostrar o valor de A, vírgula, B. Tá? Só para a gente poder ter essa visualização. Vou colocar aqui também A, vírgula, B, certo? Vou executar o código aqui de novo. Tá lá, ó. Entrou no if 5 e 2, né? Depois do if, tal. Ele entrou aqui e mostrou 5 e 2. 5 é maior ou igual a B. A gente vai colocar aqui agora no B, ó, 5, né? 5 é maior ou igual a B? Sim, não mudou nada, 5, 5. Agora se a gente colocar aqui 6, né? A gente já sabe que vai dar erro e ele vai entrar lá no
Olha lá, ó, entrou no else 5 e 6, beleza? É isso aí, pessoal. Então, o básico das condicionais é isso. Agora, nós temos uma segunda parte das condicionais, que são operadores lógicos mais avançados. Esses aqui são os operadores lógicos simples. E nós temos os avançados. Vamos continuar aqui embaixo. Eu não queria apagar aqui para vocês. Vamos deixar aqui. Eu acho que dá para a gente usar aqui mesmo. Vamos lá. Que é os operadores e, ou e not, né? Que é a negação aqui do nosso código, beleza? Então aqui, para que servem esses operadores? Lembra que eu disse que aqui dentro tem que ser verdadeiro a condição que está aqui dentro, para que ele entre aqui dentro, né? Para ele que execute o que está tudo aqui nesse código, né? Nesse bloquinho aqui entre as chaves, certo? Então, esses operadores aqui eles servem para você aumentar essa expressão aqui, né? Tornar essa expressão lógica mais complexa, né? Ter mais condições, você pode adicionar mais de uma condição nessa verificação, né? Então vamos usar o operador e. O que o operador e nos diz, né? Vamos colocar aqui, por exemplo. Ó, vamos lá. Esse e aqui ele significa que essa operação aqui tem que ser verdadeira e essa operação aqui também tem que ser verdadeira para que tudo isso aqui seja verdadeiro. Eu sei que é complicado, mas vamos pensar da seguinte forma. Para ele entrar nesse bloco do código aqui, ele tem que atender essa condição e, obrigatoriamente, essa condição. E quais que são, né? O A ele tem que ser maior ou igual a B e o B tem que ser maior que zero. Essas são as condições, entenderam? Vamos fazer um teste prático aqui para a gente visualizar isso, né? É mais fácil sempre a gente conseguir visualizar. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, o B, 0. Não, 0 não, 1. Né? Então, olha só aqui, ó, essa situação aqui, o que acontece aqui, vamos ler a expressão de uma forma mais clara, né, objetiva que ela tem. Então, ó, o A é maior ou igual a 1, ele é maior ou igual a 1. Então, essa parte aqui da verificação condicional do if é verdadeira. Então, tá ok. Então, vamos colocar aqui, ó, a primeira parte é verdadeiro. Vamos ver aqui. Ô, gente, mas tá difícil aqui para acertar o ponto. Então aqui é verdadeiro, certo? A gente vai usar um espaço aqui. E aqui ele vai perguntar o quê? B é maior que zero? É maior que zero, né? Que ele é 1. Então aqui também é verdadeiro. Então esse operador e aqui, ele precisa que todas as condições, né, sejam aqui verdadeiras. Então essa condição e, agora eu vou adicionar uma outra condição, essa condição aqui também tem que ser verdadeiro para ele entrar aqui dentro. Então vamos fazer aqui o teste agora, né, prático, que é a gente executar esse código e olha lá o que aconteceu. Os dois são verdadeiros, né? As duas condições aqui são verdadeiras, né? O B é maior que 0, o 1 é maior que 0 e o 5 é maior que 1. Então ele entrou aqui no if. Entrou no if e depois do if, ou seja, que ele não entrou aqui no else, né? Certo. Agora vamos alterar aqui o B para 0, né? Então, ó, o B é igual a 0. Então ele vai perguntar a mesma coisa de antes, que nós já sabemos. O 5 é maior que 0? É. O B é maior que 0? Lembra? Ele está verificando se é só maior e não maior igual. Então, o B, né, que no caso 0, não é maior que 0. 0 é igual seria aqui igual a 0. Então, ele não é maior que 0 aqui. Então, a gente vai colocar aqui falso. Agora, o que ele vai perguntar aqui? Isso aqui tem que ser verdadeiro e isso aqui tem que ser verdadeiro para que o resultado disso aqui seja verdadeiro. Entendeu? Então, ele não vai entrar mais aqui dentro, porque agora o B é igual a 0 e não maior que 0. Né? Então, ele vai entrar aqui no nosso else e nós vamos salvar aqui para a gente poder fazer o teste. E está aqui, ó, 5 e 0. Entrou no else, ele não entrou aqui no if. Tá vendo? Então, essa é a forma prática. A gente pode fazer essas adições, muitas condições. Nós podemos adicionar infinitas condições aqui que nós quisermos. Por exemplo, o A ele tem que ser maior que 4, por exemplo. Vamos colocar aqui, A é maior que 4. Então agora aqui, ó, ele também não vai entrar. Vamos colocar de novo aqui o B maior que 0, né, 1. E o A tem que ser maior que 4. Então, ó, lendo de novo a expressão, gente, sempre tentam ler aqui, né, a expressão de forma substituindo os valores e lendo mesmo, conforme ela está sendo escrita. Fica muito mais fácil de compreender. Então, ó, 5 é maior ou igual a 1?
é maior ou igual a 1, verdadeiro. B é maior ou igual a zero, né? Então, 1 é maior que zero? É. E o A, ele é maior que 4? Ele é. Então, aqui nós temos três condições verdadeiras, certo? Três condições verdadeiras e ele que ele vai verificar. Então, ele vai ter que executar agora a parte do if, né? Pelo menos é para ele executar a parte do if. E é isso aí, ó. Entrou no if 5 e 1. Se eu diminuir isso aqui e colocar aqui para, vamos lá, 4. E eu vou colocar aqui maior ou igual a 4, tá? É para ser verdadeiro também, que ele é maior ou igual a 4. Entrou no if, certo? E aqui por fim vamos colocar um último teste dessa condição aqui, 3, né? Então, temos aqui, ó, entrou no else 3, 1, porque o 3 não é, nessa condição aqui ele quebra, né? Então, a gente usa o operador, né, e, né, o operador AND, a gente chama de operador AND, eu estou traduzindo, né, mas no caso isso aqui é o operador AND, que usa dois símbolos do e-comercial. Vocês podem encontrar esse símbolozinho aqui no número 7 do teclado de vocês, né, o número 7 usando o Shift ali para usar. Então ele vai estar lá, o e-comercial, são dois e-comerciais, certo? Então ele sempre vai fazer a pergunta se ambas as condições são verdadeiras, certo? Então aqui tudo tem que ser verdadeiro para garantir, né? Então esse é o operador E. Agora vamos colocar aqui uma outra operação que é a operação OU, o operador OR, né? É o operador OU. Então qual que é a pergunta que ele faz, né? Isso tem que ser verdadeiro, no caso aqui, ó, isso aqui tem que ser verdadeiro, ou isso tem que ser verdadeiro. Então vamos fazer sempre a pergunta lógica, né, pessoal? Sempre ajuda a fazer essa pergunta lógica quando a gente for montar essa expressão aqui lógica das condicionais, porque ajuda demais a gente compreender o que está acontecendo, né? A gente tem que ler da forma meio literal mesmo para a gente compreender o que está acontecendo aqui e saber o que ele está aplicando de lógica, tá? Então a gente for vendo aqui, se nós formos vermos aqui, ó, o que ele está fazendo, né? Ele tá, primeiro tem que, eu até salvei aqui, ele separou nas operações, porque ele não sabe qual que é a ordem. Vou até colocar aqui separado só para ver se ele vai reconhecer, mas eu acredito que eu não vou conseguir porque tem uma extensão aqui que faz a correção automática. Mas vamos por fazer por boas práticas, né? Então vamos lá. Aqui as mesmas perguntinhas de antes. A é maior ou igual a B, né? Então nós sabemos que 3 é maior ou igual a 1. E o B é maior que zero? Então, 1 é maior que zero? É. Então, essa parte aqui, ó, vamos colocar já junto, né? Essa parte aqui do código está mostrando que é verdadeiro, né? Do E, dessa condição aqui. Agora, nós temos aqui OU. Né? O que o OU vai verificar? No caso aqui é falso, né? O OU ele vai verificar o seguinte. Essa parte aqui tem que ser verdadeira ou só essa parte aqui precisa ser verdadeira para ele entrar nesse bloco de código, né? Então, ou essa parte aqui se torna verdade, tem que ser verdade, ou essa parte aqui do código tem que ser verdade, para poder entrar aqui dentro. Entendeu? Então vamos lá. O nosso A ele não é maior ou igual a 4, ele é 3. Então ele vai verificar essa primeira parte aqui, que é o 3 maior que 1, né? 3 maior que 1 e 1 maior que 0. Então essa parte é verdadeira. Se essa parte aqui é verdadeira, então ele nem verifica essa outra parte, porque é relevante. Porque é uma ou outra tem que ser verdadeira. Se a primeira já é verdadeira, ele já vai entrar. Entenderam? Então vamos executar aqui de novo, né? Sempre para a gente fazer o teste. Então a gente pode ver, ó, entrou no if 3 e 1, certo? Agora, vamos lá, vamos colocar o b igual a 0. A gente já sabe que ele vai quebrar aqui, né? Ele não vai conseguir, isso aqui vai ser falso. Então, todo esse resultado aqui vai ser falso, que ele transforma tudo isso aqui para falso, né? Então, isso aqui agora vai ser falso. E agora ele vai verificar aqui, ó, novamente o a igual a 4. Não é, então a gente vai saber que ele vai entrar no else, né? Que o a ainda não é maior ou igual a 4. 3 e 0 entrou no else, sabemos disso. Agora, se a gente aumentar para 4 aqui o a, né? Ou seja, maior ou igual a 4, o que ele vai verificar? Isso aqui ainda não mudei nada, né? A parte aqui do B ainda continua sendo 0, então aqui vai ser falso e logo tudo isso aqui vai ser falso. Só que ele pergunta também, ou, não, isso aqui tem que ser verdadeiro, ou isso aqui tem que ser verdadeiro. Né? O a igual, o maior ou igual a 4 tem que ser verdadeiro. E ele é verdadeiro. Então, agora,
Dado esse lado da expressão aqui, ele já vai considerar como se o if inteiro, né, a resolução dessa expressão lógica aqui, vai dar verdadeiro. Então ele considera o if como verdadeiro aqui, a saída final, né? E ele vai entrar nesse trecho do código. Vamos testar para validar isso aqui? E olha lá, ó, entrou no if. Entenderam? Então essa é a parte do e do ou, né? Os operadores AND e OR, né? E ou. Aí nós temos um operador aqui, gente, que ele é um pouquinho mais complexo. Ele deixa as coisas mais complexas por questão de pergunta. Então, assim, evitem usar. Evitem usar. Ele é usado mais para casos específicos quando você quer descrever logicamente, como eu disse. Para você construir essa expressão lógica, é sempre bom você ler ela, né, da forma como ela deve ser, né? Porque ajuda demais você a construir essa expressão. Mas esses operadores de negação aqui, eles vão inverter o resultado, né? Esses operadores aqui de negação. Então, vamos lá. Vamos usar um outro exemplo aqui, utilizando esse operador de negação. Se eu utilizar esse operador de negação aqui, o que está acontecendo aqui, pessoal? Olha só que loucura que vira o negócio. Por isso é bom a gente sempre ler. Ele está perguntando aqui, ó. Quando esse bloco aqui for verdadeiro, ele vai resultar no resultado, o resultado disso aqui vai se tornar falso. Basicamente, ele inverte todo o sinal, né? Todo o resultado ele vai inverter o sinal. Então, por exemplo, aqui nós temos 4 é maior que b, 4 é maior que 0 e o b é maior que 0. No caso, o 0 é maior que 0. Não é. A gente sabe que esse lado está dando falso. Só que só de eu colocar esse valorzinho aqui na frente, ele vai transformar isso aqui em verdadeiro. Então, a pergunta na verdade é, quando isso aqui não for verdade, né? Quando essa expressão aqui não for verdade, né, é, eu vou, como posso dizer? Quando isso aqui não for verdade, ou quando isso aqui for verdade, eu entro no if. Tá vendo? Ele pode confundir um pouco. Então, usem esse operador com sabedoria. Vamos testar aqui para a gente ver. Que bom a gente sempre testar na prática. Então, vamos lá. Ó. Ele entrou no if. Né? Mas porque o A está igual a 4. Então, independente se isso aqui estiver funcionando ou não, né, o certo ou não, ele vai entrar aqui porque é igual a 4. Vamos colocar então aqui A igual a 3 e salvar. Né? E olha só o que vai acontecer. Entrou no if. Então aqui, opa, é isso mesmo. Opa, ó. Então aqui o A, ele não é, o 3, né, não é maior ou igual a 4. Não é. E isso aqui, o B, ele não é maior que 0, né? O 0 não é maior que 0. Né? O 0 é igual a 0, ele não é maior que 0. Então, essa parte da operação aqui, ela está dando falso, só que ele está sendo invertido aqui, ó, pelo nosso camarada, que é o operador NOT, né? É a negação. Ele inverte o resultado de uma expressão lógica, certo? Então, nesse caso aqui, ele está invertendo esse resultado. A gente sabe que isso aqui está dando falso, né? Que isso aqui não é verdade, essa parte aqui não é verdade. E como nós estamos usando o operador e, né, ele está verificando se essas duas partes aqui são verdades. Se uma delas não for, então toda a expressão fica como falsa, né? Como não verdade. Só que daí a gente inverte aqui. Então, isso acaba ocasionando ali um pouco confuso, mas é só você ir praticando e acostumando com isso aqui, não vai ter problema nenhum, tá? Beleza? Um operador que eu queria mostrar aqui também, antes da gente encerrar essa aula, né, os operadores, são esses operadores aqui, ó, de igual e diferente. Então, vou colocar aqui igual a B. Uma pergunta bem básica, né? Vou tentar tirar essa parte aqui, né? Só para a gente perguntar essa questão do A igual a B, né? Então, o A aqui é igual a B, gente. O A aqui, ele não é igual a B. O A é 3 e o B é 0, certo? Então, vamos lá. Não é, entrou no else, certo? Vamos colocar aqui 3. Pergunta básica, né? Então, ó, agora o A igual a B, 3 e 3. Entrou no if, 3 é igual a 3. Perfeito. E esse operadorzinho aqui, ó, que ele é bom para verificar se as coisas são diferentes. Então, o A é diferente. O A é diferente de B? Não, é a mesma coisa, tá vendo? A, B,
certo? AB. Agora, olha só, ele entrou aqui, né, no else. Agora, vamos colocar aqui, ó. Olha só o pulo do gato, pessoal. Agora, a variável b, ela não é mais numérica, ela é um texto, certo? Então, eu estou verificando, né, aqui se essa variável é um texto. Agora, vamos ver o que vai dar isso aqui. Vocês acham que vai entrar em quê? Vocês acham que vai entrar no if ou no else? Vocês acham que ele vai comparar aqui que esse 3 aqui, numérico, é igual a esse 3 de texto? O que vocês acham que vai acontecer agora aqui? Vamos ver. Olha lá. Ele entrou no else, né? Então está perguntando aqui, ó. Isso aqui é diferente disso? Não. Peraí, não é diferente, né? Como assim não é diferente? Ele tem que ser diferente, né? Era para entrar no isso, ó, vamos lá. Eles são iguais? A igual a B? 3 numérico, 3 texto? Olha só, gente, ó. Ele considera como se esses dois valores aqui fossem iguais. Olha só isso. É isso aqui tá teoricamente certo e teoricamente errado, né? Porque isso aqui é um texto e ele está comparando um número com um texto. Como que um número pode ser um texto? Só que no JavaScript ele tem essa funcionalidade de validar o valor numérico com o valor de texto, né? Então por isso que aqui que ele está dando verdadeiro, né? Que A é igual a B, porque o valor numérico, pelo menos isso aqui é específico para números, tá, pessoal? Só funciona com números, tá? Se você colocar um texto aqui, x, por exemplo, ele não vai, com certeza não vai ser igual, né? Aí ele vai entrar no else, ó. Né? O x, ele não vai, não tem nem como expressar x aqui, né? Na variável numérica para ele comparar. Mas nós temos um outro operador, que é o operador igual, 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 né? Então nós sabemos aqui o que ele está comparando. Ele está comparando se, além do valor, o tipo também é igual. Né? O tipo e o valor devem ser iguais. Então nesse caso aqui, ele não é, né? Tem que ser, a correspondência tem que ser exatamente igual, né? E no caso não é. Né? Então, 3 é igual a 3, né? 3 é igual a 3, né? Só que em texto, não é. Então ele entrou no else. Se a gente tira o igual daqui, fica só dois sinais de igual, né? Ele vai entrar no if, porque daí ele considera só o valor aqui dentro, certo? Então isso que eu queria mostrar para vocês. Mas era esse operador aqui, pessoal, que eu queria trazer para vocês poderem visualizar, né? Melhor a questão da comparação aqui entre tipos e a comparação de diferença também, né? Comparação de diferença aqui e também a negação, né? A negação, ela é meio complicada mesmo, pessoal. Ela é complicada às vezes de entender porque ela vai atrapalhar, ela vai inverter o resultado, né? Então, por exemplo, aqui, vamos colocar tudo com número, tá? Vou colocar com número que fica fácil. Então aqui, ó, o A é diferente de B? Ele é diferente de B. Então isso aqui é verdadeiro. Mas aqui ele inverte o sinal para falso. Então ele não vai cair lá no else. Ó. Vou fazer aqui o teste. Espera aí. If entrou no if? Mas por que está acontecendo aqui? A é diferente de B? A é diferente de B. Vamos colocar um parênteses aqui que eu acho que... Opa! Eu acho que acabou que ele fez a negação de A aqui primeiro. Não sei o que ele fez, vamos ver aqui. Aí, ó. Exatamente. Né? Então ele fez, ó, essa operação aqui primeiro. Depois ele fez a negação dela. Então, A é diferente de B? Ele é diferente. Só que agora não é mais, né? Ele está invertendo o resultado. Então a pergunta aqui é a seguinte. Olha como fica complexo, né, a pergunta aqui quando você usa negação. A não é diferente de B, né? Porque ó, ele tem um não aqui. Porque ele inverte a operação daqui, né, gente? Então, assim, tem que ser usado em casos muito específicos, tá? Então, tomem cuidado na hora que forem utilizar esse tipo de operador, tá? Para negação. Porque ele pode acabar confundindo e tornando a expressão lógica que vocês forem montar bem mais complexa do que ela realmente ou seja necessário, né? Então, sempre tomem cuidado aí na hora de usar o sinal de negação, beleza? Então, por hoje é só, né, nessa aula aqui. A próxima aula nós vamos começar a ver as estruturas de repetição, né, os loopings, os loops de repetição, né, o for e o while. Então, nos vemos na nossa próxima aula.
Então, até lá.